Ahkam em resumo. Zakat. Zakat é uma taxa compulsória para aqueles que possuem algum tipo específico de bens, em gado, grãos, frutos, moedas de ouro ou prata ou ainda ganhos resultantes de negócios. Neste vídeo, discutiremos o assunto em detalhes. Zakat sobre o gado. Se alguém possui um rebanho bovino, caprino, ovino ou ainda de búfalos ou camelos e preenche as condições da jurisprudência islâmica, ele deve pagar o zakat sobre isso. As condições são: primeira, a pessoa deve ser dona e ter total autonomia sobre esse posse. Assim, o zakat não é obrigatório por um animal que esteja emprestado. Segunda, o animal deve ser alimentado daquilo que cresce naturalmente do solo, não de algo cultivado pelo homem. Terceiro, o número de animais deve alcançar o limite taxável. Para camelos, esse mínimo taxável é de 3 camelos e o zakat equivalente é de 1 camelo. Para os bovinos, o mínimo taxável é de 30 animais e o zakat para esse número é um bezerro da idade de 1 ano ou mais. Para os ovinos, o limite mínimo é de 40 ovelhas e o zakat equivalente é de 1 animal. Quarta, o zakat só se torna obrigatório se todas as condições anteriores estiverem presentes por um período mínimo de 11 meses. Alguns juristas opinam que se os animais forem utilizados para o trabalho, como no cultivo, montaria, etc., estarão isentos do zakat obrigatório. Assim, recomenda-se buscar a orientação do jurista que você segue acerca dos detalhes. Zakat sobre grãos e frutos. Inclui somente trigo, cevada, tâmaras e uvas. E o zakat se torna obrigatório quando as seguintes condições estarão presentes. Primeira, os grãos e os frutos devem estar maduros. Segunda, a pessoa deve ser a dona na época do amadurecimento. Terceira, o zakat é sobre a produção de 1 ano, muito embora os grãos e os frutos não amadureçam de uma vez, tal como quando a colheita ocorre gradualmente durante semanas ou meses. Quarta, a taxação mínima é sobre 847 quilos da produção colhida. Isso deve ser calculado da seguinte maneira: para o trigo e a cevada, a colheita deve ser debulhada e então pesada. As tâmaras devem ser colhidas e reunidas para a pesagem. No caso das uvas, é preciso estimar o peso depois que se tornem secas. Quando o zakat deve ser pago? O zakat se torna devido no momento do amadurecimento, mas só se torna obrigatório no momento da colheita. Se um homem não colheu o fruto e este veio a se estragar, o zakat permanece obrigatório sobre ele. Quanto deve ser pago? Se a terra cultivada for irrigada naturalmente pela chuva ou pela umidade própria do solo, o zakat será de 10%. Se for irrigada artificialmente, com o bombeamento de água de poços, o zakat será de 5%. Se a irrigação for por ambos os métodos, o zakat será de 7,5%. A mesma colheita pode ser paga como zakat ou o seu equivalente em dinheiro. Moedas de ouro ou prata. O zakat monetário se torna obrigatório sobre as seguintes condições. A pessoa deve possuir total disposição do montante. Por exemplo, se o dinheiro for furtado, não haverá zakat a ser pago sobre o mesmo. A pessoa deve ser mentalmente sã e ter alcançado a maioridade islâmica. Assim, não há zakat sobre o dinheiro de um menor de idade. O ouro ou a prata deve estar convertido em moedas corrente. Portanto, não há zakat sobre joias ou ornamentos. Note que atualmente moedas de ouro e prata não são mais utilizadas como dinheiro corrente. Assim, esse tipo de zakat em ouro e prata não pode ser aplicado em nossa época. A taxa mínima de zakat sobre moedas de ouro é em volta de 69,5 gramas. Sobre moeda de prata é 487,2 gramas. E o zakat para essas quantidades é de 2,5%.
Por fim, todas as condições anteriores devem estar presentes pelo período de 11 meses, e o zakat se torna obrigatório no final desse prazo. O zakat sobre lucros advindos dos negócios inclui qualquer mercadoria ou bem adquirido por meio de contrato com base em investimento em negócios ou lucro. Não inclui o que for adquirido para consumo. As condições que tornam o zakat obrigatório são: primeira, a pessoa deve contar com total disposição sobre o bem. Não há zakat sobre qualquer coisa que tenha sido furtada ou perdida. Segunda, a pessoa deve ser mentalmente sã e ter alcançado a maioridade islâmica. Não há zakat sobre a posse de um menor de idade. Terceira, a taxação mínima sobre esses bens ou ganhos é similar à taxação mínima sobre moedas de ouro ou prata, ou seja, 2,5%. Quarta, os ganhos e os bens devem ter permanecido sobre a posse do indivíduo pelo período de 1 ano, a partir do momento que ele tenha intencionado investir na busca do lucro. Se a intenção mudar no decorrer desse período, como quando a pessoa decidir gastar o ganho em seu próprio sustento, não haverá zakat sobre isso. Quinta, no decorrer do ano, o dono deve ter um comprador desses bens ou mercadorias, sobre o preço igual ou superior do que estiver investido. Caso contrário, o zakat não será obrigatório. A quem deve ser pago o zakat? O zakat é concedido aos que merecem e, de acordo com a jurisprudência, há 7 grupos principais. Primeiro, o zakat pode ser dado a um pobre ou um carente. De acordo com a jurisprudência, o pobre é aquele que não possui meios reais ou potenciais para custear suas próprias despesas e as de sua família por um período de 1 ano. E uma pessoa carente é quem leva uma vida mais difícil do que uma pessoa pobre, como aquele que não tem o pão de cada dia. Observe que se a pessoa pobre for capaz de trabalhar e houver uma oportunidade de trabalho adequado que seja suficiente, ela não poderá receber o zakat, pois não estará enquadrada como pobre. Em segundo lugar, o zakat pode ser usado para pagar aos funcionários designados para coletar, manter e distribuir o zakat aos que merecem. Terceiro, o zakat pode ser dado àqueles que podem, como resultado de receber o zakat, estar inclinados ao Islã. Em geral, o jurisconsulto pode decidir dá-lo a algumas pessoas com objetivos religiosos ou políticos. Quarto, o zakat pode ser gasto para a libertação de pessoas em situação de escravidão. Quinto, pode ser dado a uma pessoa endividada que é incapaz de pagar sua dívida, desde que a dívida não tenha sido obtida por coisas haram. Sexto, o zakat pode ser pago pela causa de Alá e benefício comum dos muçulmanos, o que é comprovado pelo jurisconsulto legítimo, por exemplo, com a construção de mesquitas, escolas, hospitais e orfanatos. E, finalmente, pode ser dado a um viajante em estadia, para que retorne à sua casa, com a condição de que sua viagem não tenha sido para o propósito do haram, e que ele não tenha nada para vender ou alugar para cobrir suas despesas. A qualificação daqueles que recebem o zakat. Se uma pessoa tiver direito, estando entre os 7 grupos anteriores, ela deve atender a essas qualificações para poder receber o zakat. Primeira, deve ser seguidora dos Ahlul Bayt e ter a idade mínima de 12 anos. Segunda, o zakat não deve ser dado a uma pessoa que o gaste para um propósito pecaminoso e também não pode ser dado a um fásiq, que são as pessoas que pecam abertamente, a um corrupto, bêbado ou alguém que não cumpre as orações diárias. Terceira, um sayyid não pode receber zakat de um não sayyid, mas ele pode dar seu zakat para os sayyids e não sayyids. Lembrando que sayyid é uma pessoa da descendência do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele e seus Ahlul Bayt. Quarta, uma pessoa não pode pagar com zakat as despesas de seus dependentes, mas se eles tiverem o direito de zakat, como um viajante perdido, por exemplo, ou qualquer título, exceto ser pobre, ele pode pagar-lhes o zakat.